E se de repente todos os cabo-verdianos que vivem na diáspora resolvessem voltar para casa? Imagine Lisboa, Boston, Paris, Roterdão, Luanda, todas essas cidades esvaziadas de cabo-verdianos. E num só movimento, quase 1 milhão de pessoas desembarcando num país com pouco mais de 500 mil de habitantes. Seria o maior reencontro da nossa história, ou o início de um caos sem precedentes. Essa hipótese pode parecer impossível, mas guarda dentro dela uma pergunta profunda. O que realmente significa ser cabo-verdiano? Estar no mundo ou estar na Terra? Antes de mergulhar nessa reflexão, já te peço, deixa o teu like, inscreve-te no canal e partilha este vídeo, porque hoje vamos imaginar juntos um Cabo Verde transformado pelo regresso da sua própria gente. Agora, vamos mergulhar de verdade nessa hipótese que parece ficção, mas que revela muito sobre nós mesmos. Imagina, de um dia para o outro, Cabo Verde receberia de volta não apenas filhos e filhas espalhados pelo mundo, mas também suas histórias, seus sonhos, suas feridas e, claro, os seus recursos. Um choque de identidade que poderia redefinir o país para sempre. Primeiro pensemos na escala. Hoje estima-se que a diáspora cabo-verdiana ultrapasse 800 mil pessoas, um número maior do que a população residente no arquipélago, que gira em torno de 550 mil habitantes. É como se um segundo país, feito de cabo-verdianos, existisse fora das ilhas. Agora imagine todos regressando ao mesmo tempo. A primeira pergunta seria: onde colocar tanta gente? A infraestrutura atual já enfrenta dificuldades para atender quem vive nas ilhas. Água, energia elétrica, habitação, saúde, transporte. Com o dobro da população, essas fragilidades seriam expostas de forma brutal. Seria preciso construir milhares de casas de forma urgente, ampliar hospitais, escolas, estradas, portos e aeroportos. O impacto seria comparável a um verdadeiro tsunami demográfico. Mas, ao mesmo tempo, esse retorno significaria uma explosão de oportunidades. A diáspora carrega consigo décadas de experiências acumuladas nas mais diversas áreas: ciência, medicina, engenharia, arte, negócios, política. Cabo Verde passaria a ter, de um dia para o outro, uma das maiores concentrações de capital humano qualificado da África. Seria como se o país recebesse de volta não só pessoas, mas também o conhecimento e as redes globais que elas construíram lá fora. Agora pense no lado cultural. O regresso em massa da diáspora criaria um caldeirão de identidades. Teríamos cabo-verdianos acostumados ao ritmo de Lisboa, misturados com os de Roterdão, Boston, Paris ou Luanda, cada um trazendo sotaques, hábitos, visões de mundo. Isso poderia gerar choques culturais, mas também uma revitalização impressionante da cultura cabo-verdiana. Novos estilos de música poderiam surgir, novas formas de cozinhar, de falar, de vestir. A língua cabo-verdiana ganharia ainda mais força, mas também sofreria influências externas que poderiam transformá-la. E aqui surge uma provocação. Será que esse encontro entre os de dentro e os de fora seria harmonioso? Ou veríamos crescer rivalidades e preconceitos internos? Já hoje existe, em alguns casos, uma barreira invisível entre os cabo-verdianos da diáspora e os residentes. Uns acusam os outros de arrogância ou de não entender a realidade local. Agora, multiplique isso por centenas de milhares de pessoas regressando ao mesmo tempo. O país teria que lidar com uma redefinição da sua própria identidade coletiva. Do ponto de vista econômico, o impacto seria gigantesco. Hoje, a economia cabo-verdiana depende fortemente das remessas enviadas pela diáspora. Essas remessas sustentam milhares de famílias e alimentam a economia local. Mas, se todos regressassem, o fluxo de dinheiro do exterior deixaria de existir. Em contrapartida, teríamos um aumento brutal de consumo interno, mais pessoas comprando, mais necessidade de bens, mais circulação de dinheiro. Isso poderia gerar um boom econômico de curto prazo, mas também uma inflação descontrolada se não houvesse capacidade produtiva suficiente. Por outro lado, imagine as oportunidades de investimento.
Muitos cabo-verdianos na diáspora já possuem negócios, poupanças e experiências que poderiam ser trazidos para o país. Empresas poderiam nascer em todos os setores: turismo, agricultura, energias renováveis, tecnologia, comércio. Cabo Verde poderia se transformar num verdadeiro hub africano de inovação e cultura. Mas, novamente, isso exigiria visão política e capacidade de gestão, algo que sabemos ser um desafio recorrente na nossa história. Agora vamos ao campo social. O retorno em massa traria emoções profundas. Famílias que há décadas vivem separadas se reencontrariam. Seria um momento de lágrimas, abraços, choques emocionais. As ilhas vibrariam com uma energia nova, uma sensação de pertencimento ampliado. Mas também haveria dores. Muitos que regressassem teriam dificuldades em se adaptar à realidade das ilhas. Quem viveu em grandes metrópoles poderia estranhar a falta de serviços, as limitações de transporte, o ritmo mais lento. Haveria uma tensão constante entre expectativas e realidade. E há outro ponto. O regresso massivo poderia revelar as feridas históricas que ainda carregamos. Muitos partiram porque não havia oportunidades, porque o sistema falhou, porque Cabo Verde não conseguiu segurar seus filhos. Se todos voltassem, seria impossível ignorar essa pergunta dolorosa: por que tivemos que sair em primeiro lugar? Essa reflexão coletiva poderia gerar uma revolução no modo como pensamos desenvolvimento, soberania e justiça social. Imaginemos também a política. Com quase o dobro da população, os partidos teriam que se reinventar. A voz da diáspora, antes periférica, passaria a ser central. Novas lideranças emergiriam, trazendo perspectivas diferentes sobre democracia, economia e cultura. Isso poderia ser uma bênção, renovando a política estagnada, mas também poderia ser uma fonte de conflito, se não houvesse abertura para a diversidade de ideias. Do ponto de vista internacional, Cabo Verde ganharia um peso inédito. Seria um país pequeno em território, mas enorme em população e redes globais. Cada cabo-verdiano regressado seria também uma ponte para outros países. Isso poderia fortalecer a diplomacia, a economia e até a cultura do arquipélago. Mas, claro, também aumentaria os desafios. Como negociar com o mundo sem perder a autonomia, como evitar novas formas de dependência. Agora quero te fazer uma pergunta direta. Você acredita que Cabo Verde está preparado para um regresso em massa? Ou seria necessário, antes de tudo, repensar completamente o modelo de desenvolvimento para que o país não desmoronasse sob o peso da sua própria gente? Essa hipótese pode parecer distante, mas ela nos obriga a refletir sobre algo essencial. A diáspora não é apenas uma extensão de Cabo Verde, é parte do coração do país. E talvez a questão não seja se todos devem regressar, mas como criar uma ponte permanente que una os de dentro e os de fora, sem que ninguém precise escolher entre identidade e sobrevivência. No fim das contas, a imagem desse regresso em massa nos lembra que Cabo Verde não é só um conjunto de ilhas no Atlântico. Cabo Verde é também Boston, Lisboa, Paris, Roterdão, Dakar, Luanda. É cada lugar onde um cabo-verdiano pisa, trabalha, canta, luta. O país é maior do que o mapa mostra, e talvez o verdadeiro desafio não seja trazer todos de volta, mas reconhecer que o arquipélago já está espalhado pelo mundo. No fim desta viagem imaginária, a pergunta inicial ainda ecoa. O que aconteceria se todos os cabo-verdianos voltassem para casa? A resposta não é simples. O regresso em massa poderia ser um milagre de reencontro, mas também um desastre de gestão. Poderia reacender a chama da nossa cultura, mas também abrir feridas que nunca cicatrizaram. Poderia transformar Cabo Verde num país mais forte, mas apenas se tivéssemos coragem de mudar a forma como pensamos o nosso próprio futuro. Talvez o ponto central não seja sonhar com todos de volta de uma só vez, mas construir condições para que regressar seja sempre uma possibilidade real, não um sacrifício. Que Cabo Verde seja uma terra onde os filhos possam voltar sem medo da falta de oportunidades, sem se sentirem estrangeiros dentro da própria casa. O desafio que fica é este:
Como transformar o arquipélago num espaço onde a diáspora não seja apenas lembrada pelas remessas, mas integrada como parte essencial da construção nacional? Essa é a reflexão que precisamos levar para frente. E agora eu quero ouvir de ti. Achas que Cabo Verde teria força para acolher todos os seus filhos, ou seria esmagado pelo peso de tantas expectativas? Deixa o teu comentário aqui embaixo, porque o debate sobre o futuro do nosso país não pode ficar restrito a poucos. Ele precisa ser feito em comunidade. Se este vídeo te fez pensar, não esqueças, deixa o teu like, partilha com amigos e familiares na diáspora e inscreve-te no canal Fronteiras. Aqui, a gente fala do que outros evitam, questiona o que parece intocável e dá voz às histórias que carregamos dentro de nós. Porque Cabo Verde não é só um lugar no mapa. Cabo Verde somos nós, em casa, na diáspora e em cada sonho de regresso que ainda pulsa no coração.